A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Os preparativos para o nascimento de Jesus. Estando próxima à época em que Jesus deveria nascer, José refletia sobre como deveria portar-se durante aquela ocasião e sobre o que deveria ser feito em termos de preparativos. Ficava cada vez mais solícito e prestativo, e o seu coração se inflamava de amor e desejo de ver logo presente o Messias prometido, pelo qual tanto suplicara a Deus. Perguntava frequentemente a Maria como fazer e como preparar-se para o seu nascimento. Ela lhe respondia que das coisas necessárias para o evento já havia preparado todos os panos de linho imprescindíveis. O santo decidiu então fabricar um pequeno berço que servisse para o repouso do unigênito. E dizia a Maria que não desejava contrariá-lo naquela empreitada. É bem verdade, Maria, que nossos braços seriam o melhor leito possível para o Divino Redentor. Mas mesmo assim, eu devo também providenciar o berço para que ele lá repouse durante a noite, ou até mesmo durante o dia, quando estivermos ocupados com nossos afazeres. Ele empenhou então todos os seus conhecimentos profissionais de artesão, para que o pequeno berço ficasse bonito e cômodo. Durante a fabricação da peça, o santo chorava lágrimas de alegria, só de pensar que fabricava algo que iria servir ao menino Jesus. E dizia muitas vezes para si mesmo: e é nesta pequena cama, tão simples e tão pobrezinha, que irá descansar o Rei do Céu e o Senhor do Universo. E assim, pensando, passava para aquele seu estado de êxtase e o seu espírito se inundava de alegrias. Participando dos altíssimos mistérios da vida do Deus encarnado, retornando a si, ia ter com Maria e lhe contava tudo, quando então em conjunto agradecia a Deus pelos contínuos favorecimentos que lhes fazia. Depois disso, voltava às suas tarefas. Maria já tinha conhecimento de como seria o nascimento de seu filho, de toda a pobreza envolvida na ocorrência, e de que tudo aconteceria sem a menor comodidade, e até mesmo com a carência de coisas absolutamente necessárias. Contudo, nada disso comentou com José, pois sabia ser essa a vontade do Senhor. Ele, por seu lado, acreditava que o nascimento se daria naquela casa, onde habitavam e tratavam de providenciar o que julgava necessário. Tais preparativos agradavam sobremaneira a Deus, e muito especialmente a Maria, que de sua parte testemunhava constantemente a gratidão de José. E o divino menino também não cessava de encher o espírito do santo com novas graças e favorecimentos ainda maiores. Ao mesmo tempo que desfrutava de tão grande alegria ocasionada pela proximidade do nascimento de Jesus, José tomou conhecimento de um edital do imperador romano que ordenava a todos os súditos que se registrassem em suas cidades de origem e que mais uma vez se reconhecesse como submetidos a Roma. O aviso preocupou e aborreceu o santo, pois ele deveria dirigir-se a Belém, de onde era sua família, com exceção de seu pai. Ele se dirigiu imediatamente a Maria e lhe relatou a respeito daquela publicação oficial. Eles se lamentaram e preocuparam pela necessidade de terem de realizar a viagem naquela estação tão severa do ano, especialmente porque Maria já estava prestes a dar à luz. Ela, entretanto, procurou confortar seu marido, lembrando de que deveriam estar sempre prontos para atender às instruções divinas e reconhecer naquela ordem do imperador verdadeiramente um comando do Rei Supremo. José se mostrou resignado com essas palavras, mas se via em situação bastante aflitiva. Não aceitava a ideia de deixá-la sozinha e não queria estar ausente durante o parto. Por outro lado, levá-la seria problemático, pois temia por ela durante o longo percurso.
E poderia também acontecer de que tivesse o parto durante a viagem, fora das comodidades de sua casa, fato que representaria sério problema. Depois de muito conversarem a respeito, decidiram ouvir qual seria a vontade de Deus nesse sentido. Maria lhe disse o que sentia intuitivamente, ou seja, que ela deveria acompanhá-lo, fossem quais fossem os problemas envolvidos. E essa posição ia também de encontro às ideias de José. Naquela noite, o anjo apareceu para o santo e lhe disse que eles deveriam seguir o que haviam combinado, pois essa era a vontade do Senhor. José ficou muito satisfeito com a notícia e contou logo para Maria, que também muito se alegrou de sua parte. E ambos renderam então graças ao seu Deus. José disse a ela: Tenho como certo de que o Verbo encarnado não virá à luz até que tenhamos retornado à nossa casa, pois essa é sua vontade, que me acompanhes a Belém, e não é de acreditar ser seu desejo nascer fora da casa. Embora tenhamos muitos parentes e amigos que nos acolherão amavelmente, creio que não ser seu desejo vir ao mundo lá, mesmo porque muitos fatos maravilhosos e miraculosos acontecerão no dia do seu nascimento. Maria não respondeu. Inclinou levemente a sua cabeça e disse que, havendo já o Redentor determinado o local e a maneira de seu nascimento, a eles competia somente estarem preparados para recebê-lo e adorá-lo nesse lugar, e que ela deveria tão somente levar os necessários panos de linho que havia confeccionado. Ao santo nada mais restava que se submeter às ponderações prudentes de sua esposa, das quais reconhecia a propriedade, mas se afligia de qualquer maneira em pensar que o Messias, nascendo fora de casa, iria passar por muitos inconvenientes, até mesmo em virtude da severa estação do ano em que se encontravam. E dizia pro Verbo encarnado: Ó meu Deus, feito homem para nos salvar, que eu não vos veja nascer fora de nossa casa, sofrendo de frio com desconfortos. Dai a mim tais dificuldades e incômodos, concedei-me a graça de nascer depois de nosso retorno, quando então poderei providenciar tudo que vos seja necessário e a vossa santificada mãe. Caso contrário, como poderei agir nesse sentido e como aguentará meu coração todas as tribulações advindas? O santo temia que o Redentor pudesse e até mesmo desejasse nascer fora de casa, em razão das palavras ditas por Maria nesse aspecto. De qualquer forma, o fato lhe parecia muito estranho. De outra parte, tinha esperança de que tal não acontecesse. E a dúvida o angustiava e preocupava. Por um lado, muito lhe agradava a companhia de sua esposa, mas por outro, se amargurava com seu eventual desconforto e sofrimento durante o percurso. E ele desabafava suas preocupações com ela, que sempre o confortava e o animava. Acertado o dia da partida, saíram de viagem, tendo já realizado suas preces e orações para que Deus os protegesse e amparasse durante o percurso a fazer. José dizia: temos permissão de viajar com segurança e alegres, pois levamos junto o Verbo encarnado. Quem imaginaria que tu conduzes o grande Filho de Deus em teu ventre? Que grande tesouro temos, a aventura de levar conosco. Maria permanecia muito concentrada e contemplava aquela grandeza de seu filho divino e se preparava para o parto, que sabia estar bem próximo. Tratava com ele e realizava atos de gratidão em seu louvor, de agradecimento e de amor, que tinha por convenientes e que lhe eram sugeridos por seu coração. Fazia muitos pedidos em favor da humanidade, em geral, mesmo antes que ele saísse de suas entranhas. E José se maravilhava ao vê-la nesses profundos, concentrados silêncios. E Deus não tardou em fazê-lo ciente do fato de que sua esposa, mais que nunca, conversava intimamente com o Verbo divino, prestes a deixar seu ventre virgem humano, motivo pelo qual aproveitava ela ao máximo aquela união tão particular e tão estreita, se preparava assim para a grande ocasião do parto. José, entendendo tudo isso, chorava de alegria. Na difícil viagem de Nazaré a Belém, não levaram outras provisões, além das que Maria tinha por absolutamente necessárias, e caminhavam completamente absurdos, contemplando e se maravilhando com o grande tesouro que transportavam. José se ajoelhava com frequência e adorava o Verbo encarnado, com profundo sentido de veneração.
Seu coração se encontrava em meio a um mar de alegrias, embora tomado de forte sentimento de dor, por ver os sofrimentos que Maria deveria enfrentar naquela tão severa estação do ano e na viagem tão difícil. Aves apareciam para cantar harmoniosamente com eles os cânticos de louvor, que entoavam para o Criador. Tudo isso era de muito agrado para o santo, embora tivesse também de passar por alguns dissabores durante a viagem. Com frequência, encontravam outros homens em viagem pelo mesmo motivo que José, e alguns deles o tratavam como se fosse responsável por levar sua esposa junto. Já em evidente ocasião de parto, não faltando até mesmo os que o chamassem de indelicado e até mesmo impiedoso. O santo não lhes dava resposta, mas as acusações o envergonhavam sobremodo. Este sacrifício ele oferecia ao Senhor, tudo tolerando com grande paciência, sem quaisquer ressentimentos com as pessoas. Uma vez passados os incidentes, Maria o confortava e o animava a sofrer ainda mais pelo Verbo encarnado, e dizia então o santo: ó, minha querida, essas pessoas me tratam assim com toda razão, mas desconhecem o tesouro que levas contigo, e também eu, ao levar-te comigo, atendo à vontade divina. Mesmo assim, suas palavras me ferem como se fossem espadas, pois vejo muito bem todos os seus sofrimentos. Ele, todavia, lhe assegurava estar muito satisfeita em poder sofrer, pois assim estava atendendo à vontade de Deus, fato que tranquilizava José. Não faltavam também pessoas que tentassem pressionar no sentido do retorno de Maria para que José prosseguisse a viagem sozinho, pois afirmavam ser uma irresponsabilidade total permitir que ela, no estado em que estava, o acompanhasse durante o resto da viagem. José, embora afrontado, não lhe respondia. Maria, de sua parte, inclinava levemente a cabeça e agradecia aquelas pessoas, e todas elas terminavam por envergonharem-se e por admirarem sua firmeza de propósitos. Ela então orava para seu Filho divino por todas elas, e pedia que ele lhes concedesse luz e graças em seu espírito, além de uma boa viagem, e assim todas foram favorecidas. Maria e José realizavam frequentes paradas em sua caminhada, quando, então, cantavam louvores ao Verbo encarnado. José, olhando os campos, dizia: Maria, minha querida, tudo o que vemos foi criado por esse Deus que levas em teu ventre. Por isso, peço-te que cantes hinos de louvor em meu nome, reverenciando a sua infinita sabedoria e criatividade. Maria atendia ao seu pedido e cantava com extrema doçura cânticos que levavam o santo em um daquele seu estado de êxtase profundo. Muitos foram os sofrimentos e tribulações passados por Maria e José durante a viagem, causados pela sua extrema pobreza e pelas dificuldades da estação do ano. Todavia, foram também muito grandes as alegrias causadas em seu espírito pelo Verbo divino, sendo que, mesmo frente a todos os sofrimentos, eles se mostravam sempre contentes e satisfeitos, pois estavam cumprindo com a vontade do Senhor. Gente, desculpa hoje a minha voz não tá das melhores, mas ainda tô me recuperando de uma constipação, uma pequena gripe. Boa tarde a todos, paz e bem.